Olá! Já pensou numa estrutura que é ao mesmo tempo a base da economia de uma cidade e também uma fonte de risco constante de inundação? Pois é, esse é exatamente o dilema que a gente vai analisar hoje, mergulhando num estudo de caso super interessante sobre a barragem de Guaramirim. A nossa análise de hoje é toda baseada num projeto de intervenção muito importante. O título completo é Estudo de Caso, Avaliação e Viabilidade da Remoção da Barragem de Guaramirim e seu impacto na gestão de riscos hidrológicos e na segurança urbana. Ele foi escrito por Douglas Dávila Bida, com orientação do professor Leandro Ribeiro da Silva. E olha só, é o trabalho de conclusão do curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora, concluído em 2025. Então, vamos seguir a própria estrutura do estudo, ok? A gente começa entendendo o contexto, depois entra no dilema central, na metodologia usada, nos resultados e, claro, nas conclusões para a gente pensar no futuro. Primeiro de tudo, vamos entender o cenário. Por que esse estudo de caso é tão crucial, tão vital para a comunidade de Guaramirim? E no centro de tudo isso está um conflito de interesses bem claro que define a realidade da cidade de Guaramirim. E aqui está o X da questão, sabe? É uma balança com dois lados bem definidos. De um lado, a segurança urbana. A gente está falando de inundações graves, que ameaçam o centro da cidade, causando prejuízos enormes para moradores e comerciantes. Do outro lado, a economia agrícola. Essa mesma barragem é fundamental para irrigar as plantações de arroz, que, vamos combinar, é o que move a economia da região. E aí, segurança ou economia? E olha, essa tensão não é de hoje. Como a gente vê aqui, tudo começou lá com a construção da barragem no final dos anos 60. Com o tempo, a situação foi se agravando, com desastres ambientais cada vez mais sérios, como a grande enchente de 2014, até que o debate público pegou fogo nos últimos anos. E o impacto humano disso tudo é de assustar. Para se ter uma ideia, segundo a Defesa Civil Municipal de Guaramirim, só naquele desastre de 2014, cerca de 15 mil pessoas foram afetadas. 15 mil! É gente pra caramba, uma fatia gigantesca da população da cidade, o que acabou levando à decretação de estado de calamidade pública. Certo. Diante de um problema tão complexo, como o pesquisador resolveu abordar a questão? Vamos dar uma olhada em como a investigação foi feita. A abordagem foi super metódica, seguindo os 5 passos bem definidos. Tudo começou com a coleta de dados históricos. Depois, foi feita uma análise para ver se existia mesmo uma correlação entre a barragem e as cheias. Em seguida, desenvolveram modelos para simular cenários. E, o que é fundamental, envolveram a comunidade para validar as ideias antes de finalmente proporem as soluções. Um conceito técnico, mas super importante aqui, é o tal do remanso, ou efeito de represamento. Basicamente, é o jeito como a barragem segura a água, impedindo que ela escoe naturalmente. E é isso que acaba contribuindo para as inundações lá no centro da cidade. Bom, agora a gente chega no coração da pesquisa. Afinal, o que a análise descobriu sobre as possíveis soluções para esse problemão? E isso nos leva diretamente à pergunta de US$ 1 milhão. A questão que o estudo inteiro tenta responder. E a resposta, como era de se esperar, não é um simples sim ou não. É bem mais complexa. O estudo mostra que decidir se a barragem deve ou não ser removida não é só uma questão técnica. Precisa levar em conta vários critérios: os impactos na economia, na vida das pessoas, a aceitação da comunidade e, claro, pensar em outras saídas para a agricultura não ser prejudicada. Então, vamos ver o que o estudo conclui e como essa pesquisa toda pode ajudar a Guarimirim a encontrar um caminho para o futuro. Essa citação do próprio autor resume perfeitamente a mensagem principal. O problema é tão complexo que a única saída é ter uma abordagem cuidadosa, baseada em dados, em evidências, para construir uma comunidade mais forte, mais resiliente. Em resumo, as grandes contribuições desse estudo são: primeiro, ele entrega dados concretos para ajudar os gestores a decidirem com mais segurança. Segundo, ele propõe um equilíbrio entre a segurança e o desenvolvimento. E, talvez o mais importante, ele reforça que a comunidade precisa participar das decisões e que o município tem sim responsabilidade na gestão dos riscos. Essa nossa análise foi uma síntese, uma visão geral de um trabalho acadêmico de muita qualidade. Então, fica aqui o nosso reconhecimento. Um trabalho como esse mostra a dedicação dos pesquisadores e como isso é vital para a gente construir comunidades mais seguras. Ele é um ótimo exemplo do compromisso que o curso de especialização da Universidade Federal de Juiz de Fora tem em formar profissionais éticos, críticos e supercapacitados.
E para quem se interessou e quer se aprofundar, fica a recomendação: leiam o trabalho original na íntegra. Ele está disponível no link que a gente deixou aqui na descrição, vale muito a pena. Se essa análise foi útil de alguma forma, considere seguir o nosso canal, curtir o conteúdo e compartilhar. A ajuda de quem nos assiste é fundamental para a gente conseguir divulgar informações de qualidade como essa. Para finalizar, um aviso importante. Este material que a gente apresentou é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico, tá? Foi gerado com apoio de inteligência artificial e por isso pode ter algumas simplificações. O caso de Guaramirim deixa uma reflexão, não é? Quantas outras cidades por aí não vivem dilemas parecidos, precisando equilibrar desenvolvimento e segurança? Agradecemos a companhia.